Eu preparei esse vídeo para você que quer se destacar num processo seletivo de vendas e conquistar vagas na área que tem salários extremamente atrativos e mesmo quando são muito competitivos. Nesse vídeo eu vou abordar 3 principais perguntas que você tem que ter na ponta da língua para saber responder, como responder cada uma delas e no final ainda vou deixar uma dica bônus para você saber como que você vai impressionar o recrutador e garantir essa vaga. E eu sei que cada pessoa é diferente e também está numa fase diferente da sua jornada em vendas. Às vezes você nunca teve experiência em vendas, às vezes você tem pouca experiência e às vezes você já tem muita experiência. Se você está em um desses 3 grupos, pode ficar tranquilo que vai ter dicas para todos vocês. Não é só para iniciante, não é só para quem está mais avançado na carreira em vendas, é para todo mundo que quer se destacar. E antes de agora de entrar nessas perguntas e respostas, eu quero te falar rapidamente por que você deve deixar seu celular guardado em outro ambiente, no modo silencioso e prestar muita atenção nesse vídeo. Meu nome é Rafael Faria, sou mais conhecido como Rafinha. Eu fui diretor global de vendas de uma empresa que cresceu extremamente rápido. Em menos de 5 anos, a gente saiu de 30 funcionários para quase 500. E eu, durante essa jornada, eu contratei centenas de vendedores. E para contratar centenas de vendedores, eu entrevistei milhares de vendedores. Então eu estive do outro lado, fazendo as entrevistas. Por isso que eu tenho propriedade para te falar o que o entrevistador pergunta e como impressionar ele. Eu vou te passar a perspectiva de um diretor de vendas que fez milhares de entrevistas de emprego de vendas. E eu particularmente adoro fazer processo seletivo porque quando você está participando de um processo, você está se vendendo. E vendas é sobre vender. Então se você domina como passar num processo seletivo, você vai perceber que são as mesmas técnicas que você vai utilizar para vender os seus produtos. Então bora lá para a primeira pergunta? A primeira pergunta que você vai sempre escutar é: me conte sobre a sua experiência. Não tem como fugir dessa pergunta. Todo recrutador vai querer saber se você já traz uma experiência em vendas, se você não traz, qual que é o seu passado, se você já teve grandes conquistas, pequenas conquistas. E aqui que entra uma habilidade crucial: saber contar histórias, especialmente a sua história. E um bom candidato a vendedor domina a arte do storytelling, sendo capaz de colocar com clareza qual que é a sua história, quais foram suas experiências, suas conquistas, de um modo que o recrutador te veja como um candidato único. E eu sei, cada resposta vai depender do seu nível de experiência. Aliás, como eu falei no começo do vídeo, tem gente que é inexperiente e tem gente que já tem muita experiência. Por isso que dentro dessa dica de como contar sobre a sua experiência, eu vou contar para os 3 grupos, desde o iniciante até a pessoa mais experiente. Começando pelo grupo de pessoas que não têm experiência em vendas nenhuma, nunca vendeu nada, ainda só deseja começar na carreira. Como que você vai falar sobre a sua experiência sendo que você não tem experiência, né? Olha, primeiro de tudo, não é porque você nunca vendeu que você não tem experiência nenhuma. Por isso, a primeira coisa que eu vou te falar é: jamais diga que você é uma pessoa sem experiência, uma pessoa muito crua, porque isso só vai te desvalorizar. E mesmo que você não tenha experiência em vendas, não significa que você não tenha experiência. Afinal, vendas é uma coisa que todo mundo, desde quando nasce, já nasce fazendo. Quando você tá lá com 5 anos, você já aprende a negociar com a sua mãe de ir no parquinho. Você já aprende a negociar com a sua mãe a que hora você vai comer, que hora você vai dormir. Então, não ache que você não tem experiência em vendas nenhuma. Você tem que apenas explicar como que as suas experiências passadas podem contribuir para essa experiência de vendas que você vai ter pela primeira vez. E eu vou te contar como fazer isso. Traga para o recrutador experiências que você teve no passado que tem a ver com as habilidades que são necessárias em vendas. Por exemplo, você participou de alguma empresa júnior, você participou de alguma atlética da faculdade, você participou de experiências extracurriculares, onde você teve contato com clientes, onde você teve contato com resolver problemas, onde você teve que usar técnicas de persuasão. Tudo isso são experiências que mostram que você tem capacidade para se dar bem em vendas. Por exemplo, uma dica de ouro: quando eu era diretor de vendas, eu adorava contratar alunos de faculdade que tinham participado da empresa júnior, porque mostravam que eles eram proativos e mostravam que eles eram interessados em resolver problemas de outros clientes, porque essas habilidades que alunos de empresa júnior normalmente desenvolvem são muito úteis em vendas. Então eu não imaginava aquele candidato como pessoa totalmente sem experiência. Eu imaginava que a experiência que ele tinha tido, apesar de não ter sido em vendas específicas, eram muito úteis na carreira de um vendedor. Também tem pessoas que construíram carreiras em outras áreas, por exemplo, advogado, engenheiro e outras áreas de especialização, que depois de anos decidiram se especializar em vendas, seguir essa carreira, pois descobriram que era uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ter prosperidade. Ou profissionais, às vezes, que fizeram alguma pausa. Às vezes a pessoa teve por licença maternidade, passou muitos anos sem trabalhar e agora, anos depois,
depois voltou para o mercado de trabalho e viu na área de vendas uma oportunidade, mesmo que as suas experiências passadas não tenham sido em vendas, novamente, não conte a sua história como se você fosse uma pessoa sem experiência. Por quê? Porque, novamente, se você se identifica como uma pessoa sem experiência, o seu mindset, na sua cabeça, você já está se subvalorizando e você vai deixar passar isso para o recrutador. E olha só, se você teve outras experiências de vida, por exemplo, você foi um advogado, você pegou vários casos, olha a experiência que você adquiriu nesse ramo, com certeza você teve várias experiências que podem ser úteis na sua carreira em vendas. E onde que está o pulo do gato para esses profissionais? Primeiro de tudo, se você trabalhava com direito, você tem que procurar, de preferência, trabalhar na área de vendas que envolva direito. Por exemplo, você era um advogado trabalhista. Se você for vender serviços de advogado trabalhista ou serviços que envolvam ter conhecimento de direito trabalhista, você vai ser um super destaque. Ou vamos supor que você era um engenheiro mecânico, trabalhou por anos como engenheiro mecânico de carros. Se você for trabalhar no setor automotivo que envolva entender sobre a mecânica de carros de uma maneira mais técnica, esse conhecimento técnico que você adquiriu, ele é um grande diferencial para o seu recrutador, porque muitas vezes é mais difícil ensinar esse conhecimento técnico do que as habilidades de vendas. Muitas vezes o recrutador ele tem um conhecimento de vendas, mas ele está querendo exatamente esse conhecimento técnico que ele vai precisar de uma pessoa que tenha tido formação em alguma área como direito, engenharia ou alguma área técnica específica. E supondo que você teve um período de pausa na carreira para cuidar dos seus filhos, eu vejo isso muito comum, por exemplo, para mulheres. Não pare, não ache que porque você teve essa pausa e agora você é uma profissional 100% crua. Mesmo uma mãe que parou ali 5 anos para cuidar da criança ali na fase inicial de vida, as habilidades que ela desenvolveu cuidando de criança, de responsabilidade, de ir atrás, gente, isso são habilidades que o recrutador, se ele viu que você conseguiu desempenhar essa função bem, ele vê que você tem capacidade de resolver qualquer problema, porque um vendedor no final do dia, ele é um resolvedor de problemas pelo cliente. Então você tem que demonstrar que, independente de qual experiência que você teve no passado, que não tem a ver com vendas, elas podem ser muito úteis nessa sua jornada como um vendedor. Agora, como contar a sua experiência se você já tem aí uma certa jornada como vendedor, cerca de 1, 2 anos, 3 anos? Como que você deve contar a sua história? Você tem que saber destacar com clareza quais foram os resultados que você atingiu. O recrutador vai querer saber, você era uma pessoa que batia meta? Você conseguiu ter algum destaque em vendas, ganhar alguma premiação? A grande chave aqui para você se destacar é você conseguir trazer essas conquistas de forma específica. Em vez de você dizer, por exemplo, eu era um vendedor muito bom, eu trabalhava bastante. Gente, isso é genérico. O que você tem que dizer? Olha, eu comecei trabalhando em vendas em 2016. Quando eu comecei trabalhando em vendas, eu não sabia absolutamente nada. Em 3 meses, eu dediquei muito. No terceiro mês, eu fui o top vendedor do time. Aí lá para os 6 meses, eu consegui a minha primeira promoção porque eu bati o recorde de vendas. Depois que eu bati o recorde de vendas, por mais que eu tivesse tido esse primeiro momento de muito sucesso, eu comecei a ter um momento de falta de consistência nos resultados, porque estava faltando oportunidade para os vendedores. E aí foi nesse momento que eu aprendi a fazer cold call, que eu aprendi a fazer e-mails para prospectar pessoas, porque eu tive que desenvolver muito esse lado de prospecção. E a partir disso, eu comecei a voltar a bater meta com consistência e tive um grande sucesso no meu primeiro ano como vendedor. Olha só como que é a história contada desse jeito, contando datas, contando exemplos específicos, habilidades que você desenvolveu, é muito mais poderoso do que eu fui um bom vendedor, trabalhava bastante. E agora o terceiro grupo, aqueles profissionais que já têm mais de 6, 7 anos e que têm muita experiência em vendas. Para profissionais como você que está nesse grupo, você tem que saber contar como você trilhou a sua carreira. Vou te dar um exemplo do meu próprio caso, como se eu fosse contar para um recrutador como é a minha experiência desde vendedor júnior até diretor de vendas. Eu chegaria e falaria, claro, vou te contar a minha história assim. Olha, eu passei por todos os cargos, desde um vendedor júnior até um diretor global de vendas. Eu comecei lá em 2016 como vendedor júnior. No meu primeiro ano, eu fui destaque de vendas. Aí depois de ter sido destaque de vendas, eu migrei para gerente de vendas, porque eu tive um resultado muito bom. Como gerente de vendas, eu confesso que eu tive uma certa dificuldade no começo. Eu comecei a liderar meus pares e isso foi um grande desafio para mim. Mas depois, como meu líder, ele me treinou bastante para ser um bom líder de vendas, eu identifiquei qual que eram as minhas falhas e comecei a performar muito bem como gestor de vendas também. Isso me permitiu ter um resultado extraordinário. A gente fez mais de 150% da meta do ano como gestor de vendas, eu apoiando o time. Eu era um gestor super hands-on, pegava na mão da galera, participava da reunião junto, o que me permitiu destacar dentro da empresa e
ser considerado para gerente geral e depois diretor de vendas. Aqui eu contei de maneira bem breve, mas perceba que, novamente, eu trago datas, eu trago detalhes, eu trago coisas específicas e eu mostro como que eu saí de vendedor para gerente de vendas, para gerente geral, para diretor de vendas. Você tem que saber contar essa história do início ao fim, para a pessoa perceber que a sua experiência ela é de fato robusta. E não simplesmente, eu me tornei diretor de vendas porque eu caí de paraquedas nessa posição. Aí o entrevistador ele não vai perceber como que você conquistou toda essa jornada. E aproveita aqui para fazer um parênteses. Se você faz parte da Winning Sales Academy, a minha escola de vendas, eu tenho um convite para você. Prepara o seu pitch, prepara a sua história, escreve ela no documento, submete para mim que eu vou revisá-la para vocês. Mas isso é só exclusivo para o Winning Sales Academy. Se você ainda não faz parte, tá esperando o quê? Olha o link aqui na descrição. Agora indo para a segunda pergunta em vendas que você tem que estar super preparado para responder. Por que você escolheu trilhar uma carreira em vendas? E para essa pergunta, eu vou te dar uma resposta muito boa que funciona em praticamente 100% das vezes. Especialmente se você estiver se submetendo para uma vaga de vendas B2B, vendas consultivas, de tecnologia, software, que é o ramo que eu domino mais. Diga, por exemplo, eu decidi trabalhar com vendas porque eu sei que vendas é o coração de toda empresa. Sem vendas, a empresa não tem como crescer, prosperar. E eu quero muito dominar as habilidades de vendas porque eu sei que se eu dominar essas habilidades, eu vou conseguir prosperar na minha carreira. Afinal, vendedores dessa área de B2B tecnologia, além de poder ganhar muito dinheiro, são profissionais extremamente prestigiados. E eu sempre gostei de habilidades que envolvam vendas. Por exemplo, persuasão, entender o cliente, resolver problemas. E o mais importante, lidar com o cliente. Eu gosto muito de ter esse contato próximo com o cliente. Isso me dá muita energia de querer ajudar, de querer resolver os problemas que ele tem. Por isso que eu decidi trabalhar com vendas. Olha como essa resposta, ela demonstra inspiração, ela demonstra entusiasmo, ela demonstra que você vê vendas como uma oportunidade para construir carreira. E não simplesmente como, é um trampolim aí enquanto eu não tô fazendo nada. Isso é o que a maioria das pessoas respondem. Ou às vezes eles nem sabem o que responder. Por que você escolheu vendas? Aí fica lá coçando a cabeça, não sei, tem que pensar, então é isso, é aquilo. Cara, você perde o recrutador quando você age assim. E uma outra dica bem interessante que eu posso compartilhar com vocês é, se você tem o sonho de empreender, muitas vezes recrutadores de profissionais de vendas, especialmente no mercado B2B, eles adoram pessoas com esse perfil. Eu mesmo, quando eu entrei em vendas, eu sempre deixei claro pro meu recrutador que um dia eu tinha um sonho de empreender. E as habilidades de uma pessoa que tem essa vontade de empreender são habilidades de um bom vendedor. Então você pode falar do seu processo, olha, daqui a 7 anos, 8 anos, eu tenho vontade de empreender, por isso que eu gostaria de aprender as habilidades de vendas, porque eu sei que para eu crescer a minha empresa no futuro, eu vou ter que entender de vendas. Então eu quero aprender na empresa de vocês, porque eu sei que vocês entendem de vendas, e isso para mim seria muito bom. Aqui só um ponto chave que você não pode errar. Se você chegar pro recrutador e falar, porque eu quero empreender daqui 1 ano, daqui 6 meses, ele vai falar, pô, o que você tá fazendo querendo entrar aqui então, né? Então, se você for usar essa carta de que você tem vontade de empreender no futuro, cuidado com esse momento do quando você quer empreender, senão pode ser que o recrutador te pense assim, ele tá aqui só por uma passagem breve e curta e não vai gerar valor para minha empresa. E a terceira pergunta que você vai ter que saber como responder é, por que você quer trabalhar aqui na nossa empresa? E eu sei que às vezes você tá aplicando para várias empresas e você não tem uma resposta única para todas elas, mas deixa eu te falar, é isso mesmo. Se você quer passar nesse processo seletivo, você tem que ter uma resposta única e personalizada para cada uma dessas empresas. Se você tem uma resposta genérica, deixa eu te falar, o recrutador não vai querer te contratar. Por exemplo, teve uma vez que eu estava fazendo um processo seletivo para uma estagiária de vendas aqui da Winning Sales e ela tinha todas as competências técnicas, ela era uma candidata que tinha tido uma experiência passada muito interessante, mas ela não me chamava pelo nome. Em nenhum momento da reunião ela mencionou meu próprio nome. Não me chamava de Rafael, ela sempre se referia a mim como você. E eu achei aquilo muito estranho, porque eu não estava criando conexão. Aí eu perguntei, fulana, desde as interações, nossa, para ajudar a reunião, no WhatsApp, no e-mail, aqui na reunião, você nem uma hora me chamou pelo nome. Por quê? Aí ela foi e respondeu, sabe o que acontece? É que eu participo de muitos processos seletivos. E aí, eu tenho dificuldade de lembrar o nome das pessoas. E eu também evito criar uma conexão mais forte, porque pode ser que eu não passe do processo e acabe ficando chateado depois. Gente, eu juro pra vocês, esse foi o critério-chave de eu não ter passado essa candidata. Porque ela demonstrou pra mim que eu era apenas mais uma empresa pra ela. E toda empresa, toda pessoa recrutador, ele se vê a sua empresa como uma oportunidade. E ele não quer que a pessoa do outro lado esteja vendo como apenas mais um. Eu não quero contratar alguém que vê a minha empresa como apenas, é só mais uma empresa
empresa que eu estou fazendo o processo. Isso acaba com toda a sua conexão com o recrutador e também com a sua capacidade de se vender para aquele recrutador. Então agora, dicas práticas para você saber responder isso bem, tá? Primeiro, fale sobre o setor daquela empresa. Suponhamos que você está fazendo um processo seletivo com o setor de tecnologia que vende software de RH. Você pode dizer para o recrutador, olha, eu venho estudando o setor de tecnologia, de HR Tech, que é esse segmento de software de RH, e eu vejo que está crescendo demais. Várias empresas que receberam investimentos gigantes. É um segmento que as empresas, elas estão adotando tecnologias porque elas ainda não tinham no passado. Então eu vejo que é um setor que vai crescer muito e eu quero aproveitar dessa chance de crescer junto com esse setor que está em franca expansão. Segundo, conecte-se com a cultura da empresa. Muitas vezes as empresas, elas disponibilizam no site ou documentos que tem a cultura da empresa, que pode ser aprender, ensinar. A nossa empresa mesmo fazia isso. Alguns candidatos, eles liam esses documentos e na hora da entrevista, eles já falavam, olha, eu gostei muito da cultura de vocês, de aprender, de ensinar, de colaborar. Isso mostra que a pessoa, ela tem uma resposta única para mim, ela me conhece. Isso é excelente. E terceiro, mostre o que você pode oferecer em específico para aquela empresa. Por exemplo, mantendo aqui na área de RH. Você pode dizer, olha, eu adoro a área de RH, eu sempre estudei muito sobre recursos humanos, gestão de pessoas. Então, vender alguma solução nessa área em específico, que é uma área que eu gosto de estudar e domino bastante sobre o assunto, eu acho que, além de poder crescer nessa área, eu vou conseguir ter um grande destaque, porque é uma área de conhecimento específico que eu domino. Gostou dessas dicas para responder essa resposta? Não deixa de colocar aqui nos comentários não, hein? E agora vamos para uma dica bônus. No mundo das vendas, rapport é crucial. E no processo seletivo, rapport também é crucial, afinal você está se vendendo. Rafael, o que é rapport mesmo? Rapport é a habilidade de criar conexão com quem você está conhecendo, conversando, para quem você está vendendo. Então presta atenção. Quando você for fazer um processo seletivo, você tem que saber criar esse rapport com o seu entrevistador. E algumas dicas práticas para você fazer isso. Primeiro, a primeira impressão é que fica. Nos seus primeiros segundos de entrevista, o recrutador ele vai criar uma imagem sobre você. Então, se a entrevista for pelo presencial, a forma como você está se vestindo importa. Se você está por videoconferência, se a sua câmera está embaçada, se você está contra a luz, cara, tudo isso importa. Então, você tem que causar uma boa primeira impressão já nos primeiros segundos de entrevista. Como? Na entrevista presencial, vá bem vestido. Numa entrevista por videoconferência, coloque uma câmera bem posicionada em você. Evite falar com tom de voz baixo. Evite falar sem energia. Tonalidade de voz. Mostra que você está ali presente. Sorri, mostra energia. Isso vai cativar aquela pessoa. Segundo, use a técnica do espelhamento. O que é a técnica do espelhamento? É você moldar, é você espelhar a linguagem corporal, a tonalidade de voz do recrutador. Por exemplo, ele está falando com uma voz energética, falando alto, também tem uma energia na voz, porque você vai sintonizar a sua frequência com a dele. Se ele usa alguns termos como cold call, como prospecção fanática, na hora que você estiver falando sobre a sua experiência, mesmo que você esteja acostumado a usar outras palavras como ligação fria, que significa a mesma coisa como cold call, use a palavra cold call, porque é a forma como a pessoa entende aquela palavra. Isso é espelhamento, é você usar as mesmas palavras que ela usa, para você gerar o quê? Conexão. E por fim, não pode faltar nunca, preparação prévia, minha gente. Se você vai fazer um processo seletivo, pesquise tanto sobre a empresa, que é o óbvio, mas também sobre o recrutador que vai te entrevistar. Por exemplo, alguns candidatos destacavam muito comigo quando eles pesquisavam sobre mim. E na internet, tinha muitos conteúdos de podcasts que eu havia participado, de entrevistas que eu havia dado, então eles começavam a me conhecer melhor. Por exemplo, teve um candidato uma vez, que ele foi fazer uma entrevista comigo e ele me surpreendeu muito. Foi a primeira vez que eu vi um candidato fazer isso. Antes de fazer a nossa entrevista, ele tinha ouvido vários podcasts que eu havia participado, e um específico, Cast for Closers. Então ele abriu já na reunião falando, cara, que privilégio falar com você, eu vi seu episódio do Cast for Closers e eu fiquei impressionado com o tanto de experiência que você tem. Aquela coisa que você falou sobre X, Y, Z, de carreira, cara, me fascinou. Eu olhei pra esse cara e falei, poxa, o cara realmente ouviu, me conheceu, já sabia sobre mim, mostrou entusiasmo. Obviamente, ele se destacou no processo e foi aprovado. Agora, tome cuidado com isso também. Teve um candidato que uma vez falou que ouviu um podcast que eu participei, e aí eu perguntei pra ele, me conta, o que você gostou no podcast? Ou teve alguma coisa que se destacou pra você? A pessoa ficou assim, então, passado 20 segundos de silêncio, ela não soube dizer nada. Que ficou claro pra mim que, na verdade, ela não tinha escutado. Ela só tinha falado isso pra querer me impressionar. Ou seja, eu identifiquei ali uma falsidade. Obviamente, essa pessoa foi reprovada. Então, se você for fazer isso, faça de forma genuína. Realmente pesquise sobre quem está te entrevistando. E aí, gostou dessas dicas que eu te passei para você ser aprovado em qualquer processo seletivo de vendas? Coloca aqui nos comentários o que você achou. E se você quer passar em qualquer
Quer processo, se destacar na carreira em vendas? Clica aqui no link da descrição do vídeo. Começa agora a investir na sua carreira. A carreira em vendas é um processo que, se você souber trilhar ele do jeito certo, você pode ter uma vida próspera e muito feliz. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.